Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Esse programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul e discute temas que afetam diretamente a vida das mulheres. Hoje nós vamos falar sobre a participação delas na política, com duas profissionais de gabarito para falar sobre o tema, porque em âmbito estadual elas têm suas carreiras ligadas ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Com a gente no estúdio, Elizabeth Anache, desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. E também a advogada Lauane Braz Andrekovski Volpe, doutora em Direito pela PUC São Paulo e professora de Direito Civil da graduação e pós-graduação da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E antes da nossa conversa, nós vamos conferir alguns números sobre a inserção das mulheres na política nacional e local. Vamos conferir. Somos maioria da população, mas estamos subrepresentadas em vários setores da sociedade. Na política, somos minoria. Em pleno século XXI, a voz feminina ainda é abafada pelo machismo e preconceito. No país, a política é dominada por homens. Apenas 11,9% das prefeitas são mulheres. Em 27 estados da federação, só temos uma governadora. No Congresso Nacional, no Senado, temos 12 mulheres e o restante das 81 cadeiras é ocupada por homens. Na Câmara dos Deputados, elas ocupam 77 vagas, ou seja, 15% do total de 513. De 2018 para cá, em Mato Grosso do Sul, os homens também são maioria. A Assembleia Legislativa não conta nesta legislatura com nenhuma mulher. No Poder Executivo, dos 79 municípios do estado, apenas 8 são administrados por mulheres. Na Câmara de Vereadores da capital, Campo Grande, temos 2 representantes do sexo feminino. Quais são os caminhos para aumentar a influência da voz feminina nas decisões do nosso país? Muito bem, como aumentar a representatividade das mulheres nos espaços de poder? O bate-papo vai ser muito interessante, vamos falar de política e como eu citei aqui na nossa introdução, as duas entrevistadas têm as suas trajetórias profissionais ligadas também ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Vou conversar aqui com a doutora Elizabeth Anache, desembargadora do Tribunal de Justiça, para que ela possa também contar um pouquinho de como foi ser juíza do TRE, né, e como é que isso também contribuiu para a sua percepção em relação à política. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, especialmente com a presença da doutora Lauane, que é uma figura ímpar, uma referência também no direito eleitoral, além do direito civil, né? E eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva. A carreira da magistratura, ela leva sempre a gente a exercer também a judicatura eleitoral. Então, eu fui juíza eleitoral no interior, em comarcas pequenas, em Bataguaçu, Bela Vista, Aquidauana. E depois, quando cheguei a Campo Grande, exerci a jurisdição eleitoral aqui na 36ª Zona, por um período curto, mas exerci. E depois, na sequência, a gente chega a um momento em que vai ao TRE, na categoria juiz de direito. E eu exerci essa posição por 2 anos lá. É muito interessante porque lá a gente tem uma visão macro daquilo que a gente via no interior, né? Então, a gente vê a ideia como um todo, né? A gente tem a posição de olhar por cima e ter uma visão de avião, né? De como que está a política do Estado, como que são feitas as divisões de cotas partidárias, enfim, é uma série de detalhes que a gente começa a perceber melhor como é o funcionamento da política eleitoral, da justiça eleitoral.
E é muito interessante também até para o exercício da função que a senhora estava ali no TRE, né, como juiz eleitoral. E, Lauane, voltando também nos números da reportagem que a gente acabou de exibir, como advogada e também como especialista nessa área, por lidar também e já ter essa carreira, essa trajetória ligada ao TRE, eu gostaria que a senhora comentasse com a gente como também esses números eles acabam sendo impactados com essa cultura que a gente tem da política no Brasil, que no começo não aceitava a inserção de mulheres. Eu gostaria de cumprimentá-la, é um prazer estar aqui neste programa onde essas questões são tão bem discutidas, é uma honra estar aqui ao lado da desembargadora Elizabeth Anache, que tanto nos representa lá no Tribunal de Justiça. E realmente, esses números que vocês mostraram são constrangedores, não é? Porque nós sabemos que nós temos uma população em que é paritária, né? Nós temos homens e mulheres, né? E lá no tribunal, não diferente do resto do Brasil, né? A época que eu estive lá ocupando a vaga da advocacia, nós quase não tínhamos as mulheres como partes, né? Ou seja, processos eleitorais em que as mulheres eram candidatas. Muito pelo contrário, ali na época o que a gente discutia eram as prestações de contas, onde os partidos eram multados porque não respeitavam a cota, né, de candidatas mulheres. Então, na época ali, nós tivemos ali um momento ímpar, porque nós tínhamos 4 mulheres em determinadas sessões, né? Então, a gente estava ali quase em maioria, né, mas algo muito raro de se acontecer. E aí nós tivemos que multar diversos partidos, porque sequer observavam a lei que determinava uma cota de candidatas. E quando a gente olha, então, para o cenário político, ele ainda não é diferente das outras carreiras, né? Às vezes a gente em sala de aula eu vejo, às vezes eu tenho salas que a maioria é formada por mulheres. E onde essas mulheres vão parar depois? Não é? Porque a gente observa na magistratura, no Ministério Público, no próprio Congresso ou então nas assembleias, as mulheres sempre em minoria. Então a gente observa que nós estamos numa caminhada cultural, né? E temos sim essa herança histórica de um passado não muito distante, em que as mulheres precisaram de um estatuto da mulher casada para poder ter direitos e não ficarem dependendo da autorização de seus maridos para trabalharem. Então nós já evoluímos muito, né? Eu acredito, e temos muito a evoluir. E o Mulheres em Debate, para quem acompanha a gente desde o ano passado, traz sempre para os estúdios mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação e que desenvolvem trabalhos importantes na sociedade, no caso aqui em Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de saber de vocês como é que é ser mulher e às vezes trabalhando, né, com outras mulheres em uma equipe formada por membros do sexo feminino, só que tendo que conviver com um ambiente que é tipicamente masculino. A gente viu aí os números, nós somos constantemente, né, superadas por um volume maior de homens que são eleitos. Eu acho que na advocacia, na magistratura, nós temos uma certa dificuldade realmente de ascender, mas isso é histórico, né, vem de todos esses detalhes que a própria Lauane destacou. Veja bem, pelo IBGE, as mulheres representam 52% da população. Elas vivem mais, a média da faixa etária chega a 80 anos, o homem chega em média a 72 anos. A mulher estuda mais, a escolaridade da mulher é de 9 anos e meio em média, do homem é 9 anos, já foi até maior essa diferença, mas hoje é de 6 meses. Então, com tudo isso, realmente a gente não consegue chegar a esse protagonismo. Mas por quê? Porque nós temos, primeiro, uma dificuldade imensa de políticas públicas voltadas para assuntos que interferem nesse protagonismo feminino. Então, nós não temos, por exemplo, uma política pública adequada para receber as crianças. A mulher que não tem onde colocar seu filho enquanto sai para trabalhar, enquanto sai para estudar, não tem uma escola integral, ela fica o tempo todo focada naquela obrigação que ela tem com a prole, né? E veja que isso vem de uma visão patriarcalista que coloca a mulher como sendo
a cuidadora, como exercendo a maternagem, e o homem com outro papel, o papel de gestor, de administrador, enquanto a mulher é aquele ser frágil. Então, enquanto nós não tivermos esse alicerce para que a mulher possa dar o seu salto, nós ainda vamos ter essa pirâmide desigual, com muitas mulheres na base, mas elas vão chegando muito lentamente ao topo. Tanto é que os números realmente, a gente sempre vai destacar aqui, ainda são absurdos diante da maioria de mulheres que nós somos, inclusive enquanto eleitorado, né? Posso, até me corrijam se eu estiver errada. E como é que fica também essa percepção a respeito do universo feminino ser comandado hoje em dia por homens, né? Que não entendem, que não compreendem as nossas, digamos assim, as nossas vontades, que não compreendem até essa questão da maternidade e as nossas principais reivindicações? Fica bastante deformado, né, Lívia? Porque se a gente for observar e olharmos o Congresso Nacional, como nós temos uma representatividade muito superior masculina, eles não conhecem a necessidade das mulheres. E aí nós temos, por exemplo, legislação trabalhista. Vamos olhar, a legislação trabalhista, ela confere à mulher uma licença maternidade de 4 meses ou de 6 meses. E aí, para o homem, de 15 dias, né? A mulher, ela tem direito a vários dias no ano em levar os seus filhos ao médico. Então, o homem, ele acha que concedendo tais direitos às mulheres, ele vai assegurar essa igualdade. E, na verdade, nós mulheres já temos um olhar mais à frente. Nós queremos que o pai participe, nós queremos trazer essa responsabilidade, né? E podemos citar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, a licença paternidade, ela é do pai e da mãe. E eles vão decidir, de acordo com o formato familiar, quem irá usufruir obrigatoriamente. Um tem que usufruir 1 mês, outro 1 mês. E o restante, os outros 4 meses, eles vão decidir quem vai usufruir. Então, é um modelo bacana para a gente pensar a ser inserido aqui no Brasil. Então, como nós não temos uma maioria ou uma igualdade de mulheres no parlamento, nós não teremos essa visão, né? E aí nós temos o outro lado, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar, mas as mulheres podiam votar em mulheres, né? Mais uma vez a culpa recaindo sobre os ombros das mulheres, né? Sempre o discurso é esse. Sim. E eu lembro que uma vez eu escutei de um colega numa política da OAB, né? E ele disse o seguinte: olha, política é feita após as 18 horas. Né? Porque os homens, eles não param de trabalhar e não param de contribuir no sustento da sua casa. Aí é depois das 18 horas, 19, 20, 21, 22, que eles vão trabalhar com a política, né? Os candidatos. E aí, quem vai cuidar dos filhos? E aí volta exatamente no que a desembargadora falou. Qual é a estrutura que é fornecida para as mulheres poderem ter essa atividade sendo impulsionada, essa dedicação à política? Nós não temos. E nós sabemos que quem dá essa estrutura para os homens são as mulheres. Né? Então, a gente realmente precisa mudar a forma do mundo girar. Né? E tem mais, nós não temos uma política efetiva com relação à violência doméstica contra a mulher. A mulher que sofre violência doméstica, ela não tem paz, não tem tranquilidade para trabalhar, não tem tranquilidade para exercer cargos de chefia, para ascender profissionalmente. Veja, nós temos uma reação em cadeia. É muito simples falar assim, porque a igualdade, porque... Não, gente, começa mais para dentro, né? A coisa é mais profunda. Vem do que a gente pensa, do que a gente passa para os nossos filhos dentro de casa e do que o Estado proporciona em termos de tratamento para os seus cidadãos. São problemas que vão além da nossa compreensão, né? Tem toda uma questão cultural, toda uma questão que envolve também, né, os primórdios, né, do Brasil aqui aos dias atuais. E eu gostaria de chegar num ponto muito importante que diz respeito a tudo isso que a gente está tratando hoje, que é sobre as leis.
Então, nós estamos falando de problemas culturais que envolvem essa questão das mulheres possivelmente se candidatarem, se tornarem líderes em seus cargos públicos, colocando reivindicações reais para suas dificuldades. E o que a gente tem de lei assim importante até hoje que seja uma sustentação para isso, até para esse âmbito das eleições, por exemplo? Eu acho que as cotas, né, é o que tem de mais, assim, específico para as mulheres é a previsão de 30% das candidaturas femininas, que até o momento em que foi estabelecido era uma letra morta no papel. Os partidos que são geridos por homens, né? Os diretórios são todos masculinos, na sua maioria, né? O que a gente vê, escolhiam, vê aí 30%, escolhe aí um pouco de professora, né? Um pouco de dona de casa e completa. Ok, completou, fechou. Aí veio a modificação que começou a trazer uma outra visão. Não, nós temos que ter as candidaturas e nós temos que viabilizar meios para que essas candidaturas sejam viáveis. Então, vai ter que destinar 30% do fundo partidário para essas candidaturas e agora para o fundo eleitoral também. Então, as mulheres têm que ter essa candidatura com viabilidade. Com viabilidade não só política, mas econômica também, né? O que nós vimos nas últimas eleições? Nós vimos uma certa tentativa de burla, né, a essas cotas. Nós tivemos casos em que as mulheres recebiam o dinheiro e devolviam. Passou por mim caso no TRE em que a candidatura feminina recebeu um volume alto de recursos e fez uma transferência para um outro candidato masculino, isso no papel mesmo, sabe? Então, desviou a finalidade da legislação. Então, agora nós vamos ver, é uma questão de costume, né? Isso, aos poucos, eu acredito que vai ser incorporado na nossa sociedade. Tudo muito novo ainda. Vou pedir licença para a gente chamar o nosso primeiro intervalo. Mulheres em Debate vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com um bate-papo sobre mulheres na política. Nós estamos batendo um papo com a desembargadora Elizabeth Anache e também com a advogada e professora doutora em Direito Civil, Lauane Braz Andrekovski Volpe. A gente já volta. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte. Mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. De volta com o programa Mulheres em Debate e ainda falando sobre esse incentivo à inserção da mulher na política, nós vamos rapidamente assistir a um material criado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para estimular o público feminino neste ano de eleições municipais. Vamos conferir. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos.
Bom, e esse vídeo que a gente acabou de ver tem uma mensagem que visa a conscientização sobre a importância das candidaturas femininas. E agora a gente continua com o nosso bate-papo com a desembargadora Elizabeth Anache e com a advogada Lauane Volpe. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui. Nós conferimos então o vídeo do TSE incentivando a mulher a participar, que quando uma mulher ocupa um espaço público, ela incentiva a outra e vai criando uma corrente do bem. E nós terminamos o bloco anterior falando das eleições de 2018, que realmente foram um marco. E tem toda essa questão da informação, da mídia social, da notícia instantânea e chamou a atenção para algo que a sociedade não prestava atenção, que era para as candidaturas das mulheres, para os recursos que vão para essas candidaturas e o que é feito com isso. Será que realmente surte algum efeito? Vamos então entrar nesse âmbito mais no que diz respeito à lei, no que diz respeito também à representatividade, de que forma as mulheres elas têm que batalhar para não se prejudicarem nisso. Eu acho que até as últimas eleições nós tínhamos uma força muito grande dos partidos que faziam a distribuição desses recursos. Desembargadora, me corrija se eu estiver errada, mas era um domínio, e isso pouco poderia ser questionado no judiciário. Então, eu pelo menos não me recordo de ter visto nenhum caso em que chegava a própria candidata questionando a forma como o partido distribuía. E hoje, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde ele diz que o partido deve sim respeitar esses 30% da cota feminina, não só no que diz respeito ao número de candidatas, mas espaço de propaganda e distribuição dos recursos, eu acredito que talvez agora, nessa próxima eleição, as mulheres candidatas que se sentirem desrespeitadas, em que observarem que o partido não está realmente cumprindo uma decisão do Supremo que é vinculante, eu acho que aí vai ser possível, que essas candidatas busquem o judiciário, para que isso seja corrigido. Então, eu acho que muita coisa nova, muita coisa diferente vai realmente acontecer nas próximas eleições, porque agora as mulheres estão amparadas, em uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que novas ações virão aí nesse sentido. Principalmente porque nas eleições passadas, nos casos em que houve burla, nós tivemos resposta efetiva, tem um caso icônico, eu não me lembro a cidade, no Nordeste, em que por desobediência da lei de cotas, toda a chapa caiu. Olha que bom. Toda a chapa. Inclusive mulheres que tinham sido eleitas, mas, olha, vai ter que refazer esse ato aí porque não obedeceu à proporcionalidade. Então, quando os partidos percebem que serão cobrados e que haverá consequências para essa burla ou para essa inobservância, seja ela intencional ou não, a tendência é que, nem que forçados, mas tem que cumprir. E eu gostaria também de falar um pouco sobre uma crença popular de preconceito em relação a essa questão das cotas. No imaginário, eu gosto de dizer assim, nas discussões em redes sociais, tudo que diz respeito a cotas, cotas em universidades, cotas para aquilo, cotas para isso, cotas para as eleições, as pessoas elas já vêm com uma certa ressalva. E eu gostaria de perguntar, até para vocês, com todo o conhecimento jurídico, se essa questão das cotas femininas, ela de fato, ela ajuda ou ainda não? É apenas algo para dizer que tem, porque vamos incentivar as mulheres, então tem que ter as cotas. E se não funciona, quando que isso pode funcionar? Eu acho que é um caminho, que é um início, e eu acredito que não diminui as mulheres e nem vitimiza as mulheres o fato de se ter cotas, porque eu gosto muito de pensar na questão das cotas como aquele filósofo Michael Sandel justifica. Nós temos que fazer, as cotas, elas são uma justificativa histórica. Então, as mulheres, elas não são menos capazes que os homens, não é por isso que nós temos as cotas. A questão das cotas é para justificar este histórico em que nós temos, não só da nossa história brasileira, mas da história mundial, em que dificulta realmente o acesso
das mulheres da mesma maneira que isso é proporcionado aos homens. Então, isso ainda não é o suficiente, mas é sim um avanço. Mas eu acho que é só o começo, nós vamos muito mais além. Doutora. Também espero. A gente espera. O que poderia, por exemplo, nessa questão das cotas, o que a gente poderia esperar daqui por diante em relação a isso? Eu acho que pouco a pouco nós vamos conseguir uma representatividade maior, porque afinal de contas hoje nós temos no Congresso Nacional, Senado e Câmara, nós temos uma média de 15% da bancada feminina. Aqui no estado nós tínhamos 2 deputadas estaduais, não temos mais nenhuma, né? Nenhuma foi eleita ou reeleita, numa situação até meio inexplicável, né? O que aconteceu? Que não se viabilizaram. E na Câmara Municipal nós temos 2 vereadoras em Campo Grande, né? E isso se reflete no estado inteiro, no Brasil inteiro. Isso é uma situação que eu acredito que com o tempo ela vai se reverter. Com o tempo essa pirâmide vai abrir. Pelo menos com esclarecimento e chegando na ponta, eu acredito que a gente possa mudar muita coisa. Até porque não são só as mulheres que têm que interpretar uma campanha de uma mulher. Eu acredito que os homens também, né? Todos eles, né? Aqueles que têm mães, que têm avós, que têm esposas, que têm colegas, amigas, filhas, né? Tem toda essa questão também envolvendo esse público feminino que precisa ser atendido. E nós conversamos aqui antes do programa, falamos também a respeito dessa compreensão das novas gerações em relação à importância da mulher e da igualdade. E as crianças, né? A gente está falando da geração mais antiga, depois da nossa geração e das gerações futuras, os meninos já não veem mais essa diferença entre homens e mulheres. Não, eles veem que realmente eles são seres, né, que são diferentes, mas eles têm as mesmas oportunidades, eles podem jogar bola, eles podem dançar, eles podem jogar xadrez, eles podem brincar de papai, de mamãe, né? É aquilo que eu estava comentando, né? Na última Copa do Mundo, eles questionaram por que nos jogos masculinos nós tivemos feriado, quando a Copa, né, foi aqui no Brasil, e eles não podiam nem ter um intervalo em aula para assistir o jogo da seleção feminina. Então, eu acho que essa geração, ela é muito melhor do que a nossa, né? E eu acredito que nós vamos colher excelentes frutos, assim esperamos, né, da nossa caminhada. Muitos bons frutos virão, acredito que sim, né? E no ambiente jurídico, essa questão do homem e da mulher também, com o passar do tempo, tem sido mais igualitária? Olha, a experiência que eu tenho nos tribunais é no sentido de que nos concursos as mulheres elas concorrem em pé de igualdade, né? Evidentemente, a prova é igual para todos. Só que ao longo da carreira, o que acontece? A mulher, por questões às vezes de ter mais compromissos com filhos, com família, elas se seguram mais. Então a mulher às vezes deixa de concorrer a uma promoção porque seria para um local que não seria favorável à sua vida familiar. E o que acontece? Isso atrasa um pouco a carreira. Acontece que, no final, nós temos, chegando nos tribunais, muito poucas mulheres. Hoje nós temos, de 35 desembargadores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nós temos 3 desembargadoras, né? Então, é muito difícil chegar no topo, porque a entrada é igual para todos, mas na promoção de entrância para entrância ou remoções entre comarcas, a mulher enfrenta uma série de dificuldades próprias dela e dificuldades também na interpretação do seu trabalho, da forma como ela se conduz, e muitas vezes isso não se reflete no avanço da carreira. Doutora Lauane, como é que é trabalhar esse tipo de assunto em sala de aula? Olha, é enriquecedor, porque a princípio os jovens, eles acham que, como eles já nasceram num cenário constitucional de igualdade, né, os alunos hoje de 22 anos, eles já nasceram sob a égide da Constituição Federal, eles acreditam que essa igualdade exista na prática. E aí, quando nós vamos fazer as pesquisas, né, realmente,
dos topos, né? Como estão as profissões hoje, quem se destaca nas diversas áreas, né? De diversas profissões, aí eles realmente percebem que entre a teoria e a prática nós ainda temos uma enorme distância. Nós estamos falando de meio jurídico, né, dos tribunais, nós estamos falando da advocacia, mas nós podemos ir para carreiras mais simples, por exemplo. Vamos imaginar uma carreira que é tipicamente feminina, cabeleireiro, né? Quantas cabeleireiras nós temos no Brasil? Quem são as cabeleireiras mulheres famosas no país? Chefes de cozinha, quem são as famosas chefes de cozinha? Citamos uma ou duas, todos os outros nós vamos lembrar de homens. Sim. Então, quer dizer, as mulheres elas têm igualdade, mas essa ascensão, como a desembargadora colocou na carreira, nós ainda enfrentamos esse obstáculo que gira em torno dessa responsabilidade familiar. Então, enquanto, né, jovens, eles pesquisam e eles se defrontam com essa realidade, aí eu acho que nós vamos começar a ter as mudanças, né? Então, esse debate, esse espaço que vocês proporcionam, eu acho que é realmente muito importante. Bom, e para a gente finalizar, gostaria de deixar uma pergunta para as nossas convidadas, até que a gente se baseie um pouco nas últimas respostas. Seriam essas razões, esses motivos que fazem com que as mulheres também não queiram enfrentar uma empreitada política, né? Cheguem ali no momento de lançar uma candidatura, de encabeçar uma chapa, uma campanha, faz elas pensarem duas vezes e desistirem, aí acabam votando, apoiando a campanha de um primo, de um amigo, de um colega, e não as próprias campanhas, até com o know-how que vocês têm de TRE? Eu acredito que a mulher ela tem um pouco mais de resistência, né? Porque existe, de novo, aquele preconceito de que o homem exerce o papel da gestão, da administração, né? E enquanto a mulher tem aquele papel mais voltado para os cuidados, para a maternagem, não tem aquele poder de decisão. E é justamente esse mito que a gente tem que destruir, né? Olha, a mulher tem a mesma capacidade, tem a mesma capacidade de liderança, a mesma capacidade de empreendedorismo, enfim, é isso que a gente tem que deixar muito claro e não estranhar quando uma mulher se coloca como candidata ou postula algum cargo. Sem estranhamento, ela tem capacidade, ela vai conseguir. E o meu recado que eu deixo às mulheres é justamente esse: assumam as suas posições. Não fiquem olhando para o lado, escutando uma ou outra crítica. Assuma a sua posição e vá adiante. Coragem. Com coragem. Coragem. Exatamente. Eu acredito que as mulheres têm essa coragem, né? E elas têm que buscar, às vezes, apoio numa estrutura de mulheres, né? As avós, né? Eu, pelo menos no meu dia a dia, no meu trabalho, não sei o que seria de mim se não fossem as mulheres que Deus colocou na minha vida. Minha mãe, minha sogra, as mulheres que me ajudaram ali a cuidar do meu filho enquanto eu estava trabalhando. Então, a gente tem que construir uma rede de apoio que seja por mulheres, então, né? Porque ainda não temos uma cultura dos homens virem. Muitos estão vindo, mas, como eu disse, nem a legislação trabalhista apoia isso ainda no Brasil. E as mulheres assumirem, sim, eventuais sonhos de participarem da política, e aí elas vão caminhar com muito sucesso, assim como os homens, né? Nós não estamos disputando espaço, né? Nós queremos caminhar lado a lado, porque, né, nós podemos da mesma maneira que os nossos colegas aí, homens. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso Mulheres em Debate. Doutora Elizabeth, obrigada. Doutora Laone, obrigada. Foi tão legal que passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Vocês perceberam. E o programa Mulheres em Debate fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez as convidadas pela participação do dia de hoje. Você que nos assistiu, não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares e com as mulheres que precisam de um empurrãozinho para ingressar na vida política. Mais informações você acompanha na TV Assembleia, no canal 9 da NET, no portal da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no YouTube e nas mídias sociais da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!